Olá, olá, muito bem-vindos ao show do Mário Robert que inicia agora. Política, entretenimento e muito mais do seu interesse sobre política no Brasil e no mundo. Nós vamos encontrar aqui com essa bancada maravilhosa que nós vamos ter aqui, sempre uma bancada especial em todos os domingos para falar sobre assuntos aí do Brasil, que é uma verdadeira bagunça. Mas um dia nós vamos conseguir chegar lá, vamos endireitar o Brasil, né? Ó, endireitar, entenderam? E vamos arrumar esta bagunça completamente. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no show do Mário Robert e que a gente começa agora. Vamos lá. Se eu Gugar dinheiro na cueca, vai aparecer coisa, né? Se eu Gugar, né? Me chama de corrupto, porra! Redes são pretas roubando celular. Hoje eu tô saudando a mandioca. Muito bem, meus amigos, e com a nossa bancada aqui já em jogo, eu vou começar aqui com o nosso querido Alexandre Pires, que está ao meu lado aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido gaúcho. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite e com essa bancada bonita, né? Que tá, pelo amor de Deus, vamos fazer o exposed necessário aqui hoje. Muito obrigado, meu amigo. Aqui do meu outro lado estamos com o doutor Otacílio. Seja bem-vindo mais uma vez à bancada do show do Mário Robert, meu querido. Obrigado, Mário Robert, obrigado. E uma satisfação estar com essa bancada maravilhosa. Paulo Cogos, Forjazio, Alexandre. Vamos lá, falando em Forjados, vou já cumprimentar o meu amigo aqui que está no show do Mário Robert hoje, especialmente. Não esteve aqui na sexta-feira por agenda, né? Por motivos de agenda, mas fez a questão de estar aqui para brilhantar a nossa bancada. Seja bem-vindo, meu querido. Ah, meu caro, sempre que você me convidar, eu farei questão. Sempre muito bom estar aqui. Seu programa tem um jeito alegre de lidar com as coisas que é importante, né? Sexta realmente eu não pude, mas sempre que eu puder e o convite vier, eu estarei. Muito bom estar aqui, ainda mais uma bancada dessa. Muito bom estar aqui. Boa tarde, audiência aí também. Verdade, meu amigo. E também cumprimentar aqui o Paulo Cogos. Seja bem-vindo mais uma vez à bancada do show do Mário Robert, meu querido. Muito obrigado, uma grande honra estar aqui no show do Mário Robert com vocês e com toda a nossa audiência. Isso aí, vamos entrar então aqui na nossa pauta, mas antes, né, claro, eu tenho que falar com a nossa audiência qualificadíssima de sempre. Muito obrigado por vocês estarem aqui todos os dias. E o Fator Político tem um jornalismo independente. Isso significa que nós não recebemos nenhuma ajuda governamental e nem de nenhuma grande empresa para sustento aqui da obra, né, para sustento aqui dos nossos trabalhos diários, tá? É diário porque todos os dias temos programas informativos aqui, trazemos informações precisas, a verdade, porque o povo está escasso da verdade e precisa chegar à verdade por algum meio de comunicação. Este aqui é um dos meios de comunicação que você pode ter a certeza que escutará a verdade. fatorpoliticobr@gmail.com é a chave Pix aqui do canal, para que você possa fazer parte aqui desse trabalho e fazer com que o canal continue avançando firme e forte. Também tem o QR Code que vai ficar em toda a programação aqui. Se você sentir no meio do programa de fazer uma doação, faça uma doação com amor, vai ser muito bem aproveitada, tá? CPI do Arrozão. O leilão foi suspenso, mas a oposição não vai recuar. Em entrevista ao programa Fator Agro, o deputado federal Zucco falou sobre a importância da comissão para investigar o que há por trás dessa iniciativa do governo Lula. Vamos ver um trechinho que a produção separou para nós. Fico feliz de ter que propor uma CPI do arrozão do Lula. Na verdade, o que eu esperava era que o governo federal tivesse consideração com o agronegócio gaúcho, que o governo federal entendesse o que o Rio Grande do Sul está passando. Eu adianto que nós colhemos uma safra suficiente para atender o mercado interno. 83% da safra já tinha sido colhida, ou seja, não havia necessidade para essa ação assodada, precipitada, irresponsável, desumana
do governo federal para com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós recebemos várias reclamações da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, da Farsul, por meio de seu presidente, Gedel Pereira, da Federarroz, dezenas de produtores rurais clamando por ajuda do governo federal, e a resposta deles justamente é: não vamos procurar vocês, vamos comprar arroz de outro país, do continente asiático. Arroz esse que, inclusive, não tem um posicionamento oficial da Anvisa ou do IBAMA em relação à sua segurança alimentar, em relação aos controles que temos de forma rígida aqui na nossa legislação. E, logicamente, chamou a atenção, além desse desrespeito, desse lado desumano do governo federal, o leilão que foi feito trouxe empresas que realmente não são do meio do agronegócio. Nós tivemos milhares de toneladas compradas por uma empresa cuja razão social é uma sorveteria, uma outra empresa, locação de carro. Imagina. Meus amigos, complicado, né? A gente tende a pensar que alguma falcatrua aconteceu atrás disso tudo, né? Que estava acontecendo, por trás disso tudo. Mas nós já vamos entrar, e eu quero te falar que todos os domingos, às 9 da manhã, tem esse programa maravilhoso que você acabou de assistir um trechinho, que é o Fator Agro, que é apresentado pela nossa querida jornalista Berenice Leite. É um ótimo trabalho que precisa ser visualizado por todos os brasileiros, e não só por aqueles que trabalham com agronegócio. Mas você também, nós temos que estar inteirados sobre o que acontece nos bastidores do agronegócio, que é o que sustenta o nosso Brasil até agora, tá? Agora sim, o Lula, ele estava com uma sanha, né, de importar esse arroz para cá, para nós, mesmo sabendo, mesmo os produtores do Rio Grande do Sul, principalmente, alertando que teriam arroz ali para cumprir toda a demanda do Brasil. Mas o Lula queria ver alguma forma de importar um arroz de fora, porque, segundo ele, iria faltar no Brasil, o povo brasileiro não poderia faltar, e queria ser R$4 o quilo do arroz e tudo mais. Aquela balela toda. Eu quero saber do Alexandre Pires, por que o Lula recuou? Por que esse leilão, você acha, na sua visão, que esse leilão foi cancelado? Já estava tudo certo, né? Uma sorveteria, uma lojinha de esquina, que tinha 80 mil de capital, depois foi para 5 milhões de uma hora para outra, já tinha arrematado. Por que foi cancelado, na sua opinião, Alexandre? Você que é do Sul. Pois é, né? Ficou tão exposto a roubalheira nessa questão do leilão do arroz, e para nós gaúchos, que avisamos desde o primeiro momento, a Federação Nacional dos Arrozeiros avisou na primeira semana que não iria faltar arroz, então ficou tão claro, né, a maracutaia que teve por trás, né, para usar um outro nome, né, e não tem como uma empresa com dias, né, de funcionamento ter aquele valor todo para arrematar num leilão de arroz. Foi tudo muito estranho, né? Bem fez a bancada opositora, que conseguiu reverter, que conseguiu fazer com que... E as redes sociais, né? A gente não pode esquecer que, se não fosse o povo a compartilhar as informações e a fazer pressão também, né, com certeza, dentro do Congresso não teria o apoio que teve, né? Então, o pessoal, o povo mesmo, teve bastante importância, né, para que o Lula recuasse desse leilão, e agora eu acredito que não vai ter mais tempo de refazer, e se fizer tempo, na verdade, já vai ter passado, porque o arroz já está sendo distribuído, né, não está faltando arroz, né, as pessoas estão percebendo isso, não faltou e não vai faltar arroz, porque o Zuco mesmo na matéria deixou bem claro, foram mais de 80% do arroz já tinha sido colhido, já estava na parte realmente de empacotamento do arroz, a gente sabia dessa informação pela Federação Nacional, desde o primeiro momento, a primeira semana, foi o que mais se teve preocupação para deixar o povo tranquilo. Então, a gente sabe, né, que estava faltando, na verdade, um caminho para esse atual governo de desvio, e é isso que aconteceu, né? Acho que ficou nítido
para todos os brasileiros, inclusive para aqueles que apoiavam o governo. Esse pessoal também começou a fazer pressão. Muitos deles até pela questão dos agrotóxicos e da forma como esse arroz viria para cá sem as normas brasileiras que foram exigidas justamente pelos aliados do governo, né? E daí retroceder nessa questão também é um ponto muito delicado. Então, acho que o caminho tinha que ser mesmo cancelamento. Excelente, meu querido Alexandre. Ele que, Alexandre Pires, que também fez parte ali do resgate de pessoas, né, em Porto Alegre, participou ali na época das enchentes, viu todo o sofrimento do povo gaúcho neste momento, e ao invés do governo abraçar este povo, ao invés de o governo mostrar que não é um governo vingativo, né, a gente sabe que subiu a rampa com toda a vingança nos olhos, disse que é full o Moro, full o Dallagnol e tá full o povo brasileiro. Mas, enfim, eu queria saber do Cogos, se o Cogos concorda quando o Alexandre Pires disse que o governo ele estava tentando achar alguma coisa para desvio. Desvio num governo do Lula? Será que nós estamos escutando isso mesmo, meu querido Paulo Cogos? Não, o governo do PT, ele procura oportunidades para desvio e para corrupção como um cachorro farejando um pedaço de linguiça. E isso se dá também porque existe um desenho institucional onde o Estado toma conta de muita coisa, onde o Estado se mete em muitos setores. E onde houver Estado se metendo, haverá oportunidades para corrupção e haverá chances brutais de risco moral. Onde o Estado e a burocracia colocam a mão, eles criam riscos morais. São licitações espúrias, são criações de dificuldades para vender facilidades. É o que o governo faz da vida. A iniciativa privada sempre arruma um jeito de produzir melhor, mais barato, aumentar a eficiência, tornar obsoleta as coisas menos eficientes, e com isso, todas as pessoas saem ganhando, só que elas saem ganhando sem levar uma grande vantagem. É claro que pode existir corrupção na iniciativa privada, mas rapidamente isso é debelado pelos mecanismos de lucro e prejuízo. Só que governos estão fora dos mecanismos de lucro e prejuízo, porque eles conseguem tapar todos os rombos das ineficiências que eles causam com inflação, com imposto, com endividamento, usando as gerações futuras como colateral desse crescimento de passivos, e, ao mesmo tempo, eles vão aliciando amiguinhos e conexões políticas e lobistas para manter o seu controle e o seu poder. Ou seja, eles não se mantêm devido a uma escolha do mercado, devido a uma escolha do consumidor. Eles se mantêm pelas relações espúrias que eles criam no meio desse mar de corrupção. E o PT é especialista nisso. O PT está no poder porque ele se sobressaiu nesse ramo de corrupção, de negociatas. E ele sempre vai se manter no poder assim. É um partido de pessoas que não têm escrúpulos morais, então eles são capazes de politizar, de capitalizar politicamente da pior forma possível uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, que foi causada pela negligência desses mesmos governantes. Porque chuva, desastre natural, é uma constante na história da humanidade. O que é particular desses governos de esquerda é a negligência como eles trataram a questão da dragagem dos lagos, das comportas, da manutenção das barragens. E aí eles se aproveitam dessas tragédias que eles mesmos causam politicamente para fazer, por exemplo, esse arrozão. E digo mais, esse arrozão, ele não só, como o Coronel Zucco falou muito bem, ele não só é um golpe contra as empresas que estão produzindo comida aqui no Brasil para o povo, mas ele também é um risco para a nossa segurança alimentar. Ele explicou isso muito bem. E isso não é a primeira vez que acontece. Quando houve o desastre nuclear lá em Chernobyl, na Ucrânia, em 86, o Sarney resolveu fazer uma demagogia parecida. Ele mandou fazer uma licitação completamente ilegal ali para trazer alimentos da Ucrânia, prejudicando a nossa indústria nacional, e com a desculpa de que ele combateria a inflação. Resultado é que chegou coisa contaminada de radiação aqui no Brasil. Então, esse é o descaso que os governos de esquerda têm com a vida e a segurança e a economia. Excelente, meu querido Cogos. Deixa eu falar agora com meu querido doutor Otacílio. O que ele acha de tudo isso? Senhor advogado doutor Otacílio, quero saber a sua visão sobre tudo o que está acontecendo, se o governo Lula realmente queria algum meio de desviar verbas públicas, né? Eu não estou conseguindo acreditar, cara, um governo tão honesto como Lula, né? Foi até inocentado, como diz o nosso querido colega William Bonner aí, não deve mais nada para a justiça. Lula
ainda continua desviando alguma coisa, doutor Otacílio? O senhor não deve nada à justiça. Tudo bem, Mário? É o seguinte, a minha visão, se está desviando, acho que é muito claro, né? O país está passando por uma situação muito séria, os gastos públicos estão lá em cima, mas eu gostaria de chamar a atenção em 2 pontos cruciais. Recentemente eu vi uma entrevista de um produtor do agro e o que ele disse? Só o fato do governo se posicionar em importar produtos de outros países, em vez de privilegiar aqueles produtores do agro do sul do país, que já colheram a maior parte da safra, que já está lá reservada, e em vez de incentivar estes produtores, o que ele fez? Ele lançou essa informação de importação. Isso já trouxe sérios prejuízos para o agro local. Por quê? Muitos ali já estavam tendo prejuízos, aqueles que não sofreram diretamente estão sofrendo os prejuízos indiretos. Por quê? A safra, a maior parte dos produtores rurais ali, eles têm compromissos a honrar. E o que aconteceu? Várias empresas que importavam ou que compravam esses produtos lá do sul ficaram com medo. E isso fez com que a safra ficasse lá retida e não fosse vendida. Então, ou o preço mesmo, com medo do preço da concorrência. Isso está trazendo sérios prejuízos para esses produtores, porque eles provavelmente não terão condições de honrar os compromissos assumidos com as despesas, inclusive, da plantação, que já ocorreu. Então, o agro, como que ele funciona? Eles trabalham contando com essas verbas quando se faz a safra. Quando você já colheu, você tem que vender. Só que, neste momento, só a atuação do governo desta forma já é muito prejudicial. Agora, uma outra coisa que chama muita atenção, como jurista, né, é você ver o Ministério Público calado. Cadê os promotores aí? Eu não ouvi nenhum até agora se posicionar contra o governo diante de tanta arbitrariedade, principalmente aqueles influencers ou as pessoas que estão aí nas redes sociais o tempo todo falando do meio ambiente. Ora, vamos importar produtos contaminados ou suspeitos? Nós temos muitas regras aí, mas o silêncio é total, principalmente do Ministério Público. Eu, como advogado, vejo hoje o Ministério Público se meter em várias situações aí, quando são pessoas envolvidas ali, né, qualquer assunto que envolve da direita, aí o Ministério Público age, resolve interferir, dar palpite, mas quando se envolve em relação a este governo, nada, você não ouve uma fala. Então, acho que a gente tem que refletir muito bem isso, porque isso traz um prejuízo sério para todos nós brasileiros, né? Excelente, meu querido doutor Otacílio, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Queria saber do nosso querido jornalista Diogo Forjaz, qual a visão dele sobre tudo isso. Estão recolhendo, né, assinaturas ainda no Congresso, a oposição está quase conseguindo o objetivo de angariar assinaturas para uma CPI do arrozão, né, que seria aí para investigar tudo isso que está acontecendo. Muito estranho tudo isso que aconteceu, né, eles voltarem, o governo dá para trás neste momento, né, que já estava quase tudo pronto para salvar, né, o povo brasileiro aí, mas fato é que tudo foi desfeito e a nossa querida oposição, que está trabalhando arduamente, não vai desistir de descobrir tudo, Diogo. No Brasil, em tempos de democracia, o estranho ganhou mais sinônimos, né? Você vai em qualquer outro país e olha lá, tem 5, 6 significados. No Brasil já tem uns 35, né? Você vê que a gente está chamando de CPI de estranha. É tudo menos estranho. Mas fazer o quê, né? É o que se pode falar. Olha, do ponto de vista... Vamos lá, vou tentar separar por áreas aqui para não falar demais e ser objetivo. Do ponto de vista político, consolida um movimento de afastamento do centro político em relação ao regime que tem encontrado eco na imprensa, na desmídia, aqueles que estão sempre desfalando a verdade. Os desfaladores de verdade, da desmídia, agora estão dando visibilidade para isso. Veja que a própria Folha de São Paulo fez uma manchete sobre um dos vencedores do leilão ter admitido, ter recebido propina, outra matéria da desmídia, dando visibilidade ao fato de que um não concorreu com o outro, quer dizer, os 4 vencedores, nenhum deles concorreu com o outro no
leilão em que cada um venceu, que são sinais de cartel, de possível superfaturamento, corrupção e por aí vai. Então, do ponto de vista político, eu vejo esses múltiplos pontos contra o regime, apontando para o regime, que eu me recuso a chamar de governo, como uma consolidação de movimento e vejo como algo com potencial que transcende apenas questões internas da Câmara, porque ela tem eco, caiu na caixa de ressonância da desmídia, que embora não convença mais as pessoas, e ninguém se paute por Globo, G1, CNN, sei lá o que for, mas as instituições ainda usam as manchetes como referência, como base da percepção social, e por isso tem peso. Então, do ponto de vista político, acho que a consolidação de um movimento que desenha o esgotamento desse projeto de poder, e a gente começa a entrar numa espiral de esvaziamento, é para outra data. Com relação ao arroz especificamente, além de todos os elementos claros, de possível cartel, superfaturamento, trelelé, o cara fugiu, aquela coisa toda, além de tudo isso, a gente pode pensar com que propósito se faria isso. Do ponto de vista econômico, vale lembrar que recentemente, por lei, o MST perdeu a possibilidade de ser financiado pelo dinheiro público. E aí foi parar lá no comitê que define a verba para a agricultura familiar, e tem ainda essa questão aí agora dos leilões que foram cancelados, e pior, né, o governo cancela e diz que vai manter alguns dos concorrentes para o leilão seguinte. Do ponto de vista do impacto para o mercado nacional, nós estamos falando aí de mais ou menos 300 mil toneladas nesse leilão, e o Brasil produz 10 milhões e meio de toneladas de arroz. Proporcionalmente, não tem potencial, pela quantidade, nesta primeira importação, para impactar no mercado. Mas o problema não é esse. O problema é o precedente, a tendência e a forma como se fez. Acho que há uma intenção desse desgoverno, em todos os segmentos, de enfraquecer os setores produtivos. Isso apareceu no arroz mais uma vez. Não é pelo tamanho da importação, mas é pelo formato. Quer dizer, o Lula primeiro, ele diz, logo de cara, que vai ter que importar porque vai faltar arroz, o que era mentira. Mentira. Os dados provam que nós temos arroz suficientemente já acolhido para atender a demanda nacional. Então ele mentiu. Depois ele vai investir recursos e tudo mais com base nesta mentira e para trazer de fora. Poderia ser utilizado para agilizar a retomada da produção nacional, quer dizer, retomar a cadeia logística para poder transportar com menor custo, dar um incentivo fiscal, perdoar uma dívida do cara que produz, que vai ter que lidar com os estragos da chuva. Tem inúmeras implicações para esse recurso que não seriam essa. O fato de o presidente anunciar que pode faltar arroz e por isso vai importar, estimula a demanda, estimula as pessoas a comprarem mais. E se as pessoas compram, você aumenta o fluxo de compra, de demanda, você interfere na percepção de preço. E quando se interfere na percepção de preço, o cara com medo de faltar compra ainda mais. Você acelera o processo de desabastecimento e cria uma ideia de inflação, o que alimenta a narrativa que ele usou como base. Agora quem vende arroz vai roubar o coitadinho do brasileiro porque deu a tragédia no Rio Grande do Sul e nós temos que proteger. Mas todo esse efeito cascata começa com a mentira original, a de que ia faltar. Isso teria um impacto enorme para os produtores. Por quê? Aí você compra uma parcela pequena, primeiro 300 mil toneladas, põe o logo do governo, faz um marketing danado, joga um preço artificial na ponta com arroz de péssima qualidade, que os brasileiros, se produzissem, poderiam ser presos, e depois justifica o aumento do preço para manter esta rotina. E você vai esvaziando o cara. Se o cara não faz caixa, não adequadamente, não no tempo necessário, com o arroz que ele tem em estoque, você está diminuindo a capacidade dele de gerar o seguinte. Olha o tamanho do problema. Então parece pouco proporcionalmente, mas a forma como foi feita é muito grave, ainda mais com o preço tabelado. Um modelo muito parecido ao que o Maduro fez na Venezuela. Os produtores de qualquer coisa na Venezuela desapareceram, em grande medida, com movimentos desse porte, que vão jogar o setor produtivo ou na mão do oligarca preferido do regime ou na mão do próprio governo. Dado o serinho, dá para a gente ter uma ideia. Então veja um projeto de poder que visa desarticular o poder econômico da sociedade para reduzir a capacidade de reação. Graças a Deus, esse leilão foi barrado ao interesse político de pressionar o regime, não houve espaço para seguir com essa insanidade e o trabalho de informação livre na internet fez as pessoas enxergarem o que está acontecendo. É um tiro na água, um tiro no pé e que dá ênfase do que é que o Brasil está enfrentando. Há uma disputa de controle de poder absoluto e nós teríamos aí um judiciário com anseios romanos, um executivo com anseios soviéticos e um Congresso Nacional que, por mais corrupto que seja, ainda mantém alguma capilaridade da voz e da opinião pública. Eu acho que é mais ou menos isso que está em curso e é bom ficar atento a esse tipo de movimentação.
Excelente, meus amigos, muito obrigado pela explanação de vocês. Eu queria avisar o público de casa que quem quiser assistir esse programa, sabe, a gente passou o trechinho aqui do Zuco falando, mas tem um programa na íntegra aqui na descrição, tá bom? No primeiro comentário fixado na descrição desta live vai estar aí para vocês clicarem e assistirem o programa Fator Agro, que vai domingo às 9 horas, todo domingo ao ar às 9 horas, e também estamos agora, né? Ó, Fator Político BR está agora na TV aberta, né? Na emissora RTN de São Paulo, que transmite para 15 capitais, e agora a TV A Crítica também está transmitindo aí o programa Fator Agro. Vamos nessa, vamos seguindo em frente, né? Porque a gente precisa, como diz aí, tomar o nosso espaço, né? O espaço que a direita demorou muito tempo para angariar, para correr atrás, para conseguir, para conquistar. Nós estamos conquistando os nossos espaços cada vez mais. Isso é muito importante para o nosso povo brasileiro, para que nós venhamos a limpar o nosso Brasil desta corja, tá? Deixa eu ler aqui os superchats que foram enviados durante a nossa primeira conversa aqui. O Rafael, de Rio Grande do Sul, mandou aí um superchat e colocou assim, ó, parabéns, Rodrigo Constantino, cidadão americano. Isso mesmo, chegou aí a informação a todos, né, que o Rodrigo Constantino, que é perseguido aí por aquele que não pode se pentear, como diz o nosso querido português Sérgio Tavares, ele agora é cidadão americano, né, e agora me parece que o perseguidor não vai poder fazer mais nada contra ele, né. Luiz Amorim, muito obrigado aí pelo superchat. O Molusco, o mal que venho para roubar, matar e destruir. Esta é a agenda do desgoverno, né? Então é isso aí, é a estratégia do Molusco, que está cada vez mais encurralados, né, meus amigos? O governo está encurralado neste momento, está perdendo o seu poder, né, de convencimento, né, porque está secando a fonte, e cada vez mais vamos ver derrotas e mais derrotas desse desgoverno até que ele se afunde de vez. Ah, mas você está num barco também, né, Mário? Você vai ficar torcendo, né, para o governo se afundar? Este governo de esquerda, este governo comunista, este governo vingativo, ele não pode prosperar, e eu torço sim para que ele venha cair e nós viemos a recuperar a nossa economia, os frutos que foram aí trazidos pela ótima equipe do presidente Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve até o momento, tá? Ministérios em pânico. Nery Geller, secretário da Agricultura, caiu depois do escândalo do arroz. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e Haddad da Economia também estariam na berlinda. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, foi indiciado pela Polícia Federal. Finalmente, né? O governo Lula está desmoronando. Eu queria saber a opinião do Alexandre Pires neste momento. Pois é, Mário, acho que tá míngua, né? A verdade é essa, acho que não tem mais... ele está tentando, ele está em aparelhos, né? Eu que sou da área da saúde posso falar, o governo, o Lula, o próprio Lula está sobre aparelhos, né? Sobre aparelhos. Não temos, a gente sabe que tem um tempo de vida curto, esse governo, eles vão ter que mudar a estratégia e fazer exatamente o que precisa ser feito para tentar recuperar a economia, de alguma forma, tentar recuperar a sua, na verdade, a sua posição, né, que eles imaginavam que teriam, mas está muito difícil para o governo. Acho que não, o próprio governo não vê luz no fim do túnel. Essa semana mesmo, na Globo News, estavam mostrando exatamente o desespero dos jornalistas, e eles falando exatamente isso, que o governo precisa acenar, até o César Tralli mesmo falou isso, precisa ou mudar a tática, né, que já é uma situação de desespero, porque se ele tivesse bem, não precisaria absolutamente nada disso. Se ele fosse um bom governo, as pessoas estariam apoiando, isso não acontece, né? A exemplo do que aconteceu agora em Americana, né, no dia 14, aonde o Bolsonaro foi ovacionado de uma maneira que incomoda demais a esquerda e deve incomodar muito o Lula, né, porque termina ofuscando absolutamente todo o caminho que ele está trilhando, até nessa pequena lua de mel que ele fez aí na Europa, né, no Dia dos Namorados, e aproveitando para ir para a reuniãozinha dele, onde ele não apareceu, onde ele é um anão diplomático, e vai continuar assim.
Não, para quem é do meio empresarial, e eu sou empresário, a gente vê como é difícil, como tem aumentado os valores, como a inflação tem tomado conta dos insumos que a gente precisa comprar para manter uma empresa funcionando, né? No meu caso, uma empresa na área da saúde. Então, isso tudo termina tendo um impacto muito grande. A gente já está sentindo agora, e eu acho que nos supermercados isso já está acontecendo e vai piorar. Porque na linguagem popular, o povo precisa se preparar realmente, porque vai ser um momento desesperador. O Paulo Guedes teve razão, né? Só que até o tempo eu acho que foi até mais rápido do que ele imaginava para se transformar economicamente numa Venezuela. Excelente, meu amigo. Agora vocês percebem, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, com certeza sim, nas redes sociais, o vídeo do Lula dando entrevista ali e os repórteres perguntaram, os jornalistas perguntaram para ele o que ele achava que o Haddad, como que o Haddad iria, né? Se o Haddad iria cair ou não. Ele falou, olha, veja bem, eu não sei o que vocês têm contra o Haddad, é um ótimo ministro da defesa. Então, para você ver qual o desespero do cachaceiro, né? Tá tão grande que ele tá ali se atropelando em todo momento nas falas dele. Claro que ele sempre falou bobagem, né? Mas ainda mais agora que você consegue saber quando uma pessoa está desesperada, quando ela consegue falar besteira e se atropelar nas próprias besteiras que falam. Eu queria saber do Cogos, qual é a visão dele sobre este momento do desgoverno? Se o desgoverno realmente está ruindo, na sua opinião, Cogos? Então, o desgoverno do Lula, ele está ruindo a sociedade. Eu tenho uma visão um pouco pessimista disso, porque apesar de o governo do PT, com a sua ingerência, estar destruindo a vida das pessoas, destruindo a economia, e provando que se trata de um bando de censuradores comunistas, ditatoriais, afeitos à corrupção, eles ainda controlam uma máquina muito poderosa. Eles ainda conseguem aparelhar as principais instituições estratégicas, como a imprensa, né, a mídia em geral, as universidades, o judiciário, com o seu ativismo judiciário. Então, é muito difícil agora arrancar esse aparelhamento deles. Eles grudaram as instituições brasileiras como se fossem cracas grudando num barco, grudando num navio. Porém, a base cultural da sociedade, ela está percebendo o quão nocivo é o governo do PT e as pessoas estão sentindo isso no bolso. Então, a quantidade de pessoas que fizeram L estão arrependidas é brutal. O problema é que acaba sendo um pouco tarde para isso, porque nós da direita avisamos e cansamos de avisar. Eu vi hoje um tweet de um ex-petista, né, que falou, eu não vejo a hora de chegar o 1º de janeiro de 2023, ele falou isso em 2022, para poder ter gasolina 2,80, picanha barata. Então são aqueles posts, aquelas postagens que envelheceram muito mal. E a sociedade acaba sentindo na pele os efeitos da inflação, dos impostos, das empresas fechando, dos CNPJs indo embora, dos investidores indo embora do país, oportunidades de emprego e desenvolvimento sendo perdidas, a mancha indelével que o Brasil sofreu perante a comunidade internacional quando o Itamaraty, sob o governo petista, apoiou o Hamas. Então, essas são danos muito grandes que afetam a vida das pessoas de uma forma muito profunda, que afeta a imagem do Brasil, que atrasa o desenvolvimento e a projeção do Brasil no cenário internacional, e que tudo isso vai demorar muito tempo para recuperar. Então, é preciso que as pessoas aprendam a não cometer os erros, que elas aprendam intelectualmente antes de sentirem na pele o efeito desses erros. Porque se for para aprender só na pancadaria, nós não vamos sobreviver para poder aplicar esses ensinamentos. As pessoas têm que olhar para a história e ver de uma vez por todas que o socialismo é uma sucessão de tragédias. Eu não vou nem dizer de fracassos, porque os líderes comunistas não fracassam, né? Pelo menos não temporalmente. Eles roubam a população, eles enriquecem indevidamente, mas é algo que só funciona para uma elite corrupta. O povo só sofre, só pena, só padece nos governos comunistas e não há exceção. Tem até uma piada que fala, olha, se o socialismo não funcionou nem na Alemanha, que faz tudo funcionar, não esperem que funcione no Brasil. Excelente, Cogos. Muito obrigado pela sua explanação. Queria saber do doutor Tacílio agora, né? Depois de todos esses escândalos, tudo que aconteceu, eu achei muito estranho
né, o Lula não falar nada, o governo não falar nada, principalmente sobre esse ministro das Comunicações, esse tal de Juscelino Filho. Né? Você ouve quase que semanal escândalos vindo deste ministro, deste ministério, deste ministro e tudo mais, e nada, absolutamente nada acontecia com ele. Foi preciso que a Polícia Federal indiciasse ele por corrupção, né, por suspeitas de corrupção, e para acontecer alguma coisa, para que Lula viesse falar alguma coisa. E o que Lula fala neste momento, né? Lula diz que ele tem direito à defesa, né? Os mesmos que comemoraram quando Daniel Silveira foi preso, quando as pessoas que estavam no 8 de janeiro estavam presos, estes mesmos agora acreditam na justiça e que o Juscelino Filho precisa explicar que ele é inocente. É uma hipocrisia tamanha, e a gente vê o desespero do desgoverno, ou quando o Lula fala esse tipo de besteira, ele está apenas fingindo demência, doutor? Então, eu acredito que realmente hipocrisia é a palavra perfeita. Por quê? Na campanha, não sei se vocês se recordam, o Lula deixou claro, não, no meu governo, qualquer pessoa que estiver sendo investigada por qualquer crime não vai fazer mais parte do governo. Ou seja, o Juscelino Ficou sem som só para mim ou para vocês também? Desculpa, doutor. Sem áudio. Cortou. Sem áudio. Cortou também. Tá, porque eu fiquei na dúvida aqui que vocês estavam parados. Eu achei que vocês estavam escutando ele e só eu não estava escutando. O senhor quer reiniciar aí? Quer sair e entrar de novo? Só para... Acho que deve ter caído alguma coisa no áudio, não sei. Então vamos lá, pessoal. Eu vou continuar então com o Diogo. Depois o doutor Otacílio volta com a explicação dele. Diogo, você acha que o Lula, ele está apenas fingindo demência ou realmente ele está desesperado e o governo dele está ruindo cada vez mais e a gente pode esperar um possível impeachment do Lula? Pedir para sair, ele não vai. Agora é você. Agora só soltar o mute. Eu acho que enfraquecidos eles estão, sim. Eu não acho que estar enfraquecido não estivesse no plano deles. Não é novidade para ninguém que, no meu entendimento, o projeto de poder do PT envolve judicializar o centro político através da investigação de emendas. E, nesse sentido, tornar-se um frágil, pressionado por um Congresso chantagista e malvadão dá base para esse tipo de movimento. Então, eu até acredito que estivesse no plano passar por esse momento de fraqueza. Até porque esse modelo de takeover que a China faz, o Partido Comunista Chinês, parceiro público do PT, inclusive, esse modelo envolve o enfraquecimento econômico e enfraquecimento econômico gera fraqueza política. Então, que isso em algum momento ia acontecer por algum período, eu acho que sim. Talvez eles não esperassem para este momento e nessa proporção. No panorama geral, o que eu estou vendo, Mário? Além, claro, das dores do bolso e do estômago, é importante que se diga, as pessoas se movem em qualquer cultura, qualquer tempo, substancialmente, pela ruptura de 3 fatores: bolso, estômago e cotidiano. Quando você rompe o cotidiano do cara, no dia a dia, prejudica o bolso dele e, no pior das hipóteses, o estômago, ele se move. Isso vale para qualquer nível de compreensão da realidade. Por quê? Porque dói, porque interrompe a tua zona de conforto. Então, o topo do funil, esse pessoal que é raso, que não se aprofunda, que não conhece, esses 3 fatores vão movê-los. E vão movê-los para onde quem é menos raso está apontando. Então, claro que toda essa crise econômica cria este efeito. Veja o caso dos funcionários públicos, veja o caso dos professores, apoiadores da esquerda. Mas doeu o bolso, o estômago, impactou no cotidiano, o cara se move. Lula, culpa é sua, chega de lero, 0% eu não tolero. Foi o que nós ouvimos. Dá o tom. Então, sim, isto cria pressão. Agora, é preciso que haja vontade política, é preciso que haja ambiente midiático. E a gente tem visto recentemente movimentações do Congresso Nacional, de figuras pitorescas, de centro, etc., com discursos mais alinhados com o povo. A gente viu pautas ditas de costume ou ideológicas que passaram a ser pautadas, discutidas, e eu sei que isso está na pauta mais para frente, eu não vou antecipar. Isso cria, então, um movimento mais sólido de autopreservação, já que eles estão em risco.
Com relação aos empresários, mesma coisa. Muitos dos que bancaram esse projeto percebem que agora o que era possível obter com ele chegou ao seu limite. E isso cria um ponto de pressão. E para azar do regime, o seu amparo internacional também não é mais o mesmo. As figuras que deram apoio, como Macron e companhia, estão profundamente enfraquecidas na Europa, inclusive as supranacionais. E nos Estados Unidos, com os democratas, não é diferente. O Biden passa por um momento muito complicado, inclusive no próprio partido, e não consegue manter a mesma zona de projeção. Sem falar que a América do Sul também mudou. Então, tudo isso entra nessa conta para fazer essa análise, se eles estão, de fato, enfraquecidos ou não. Eu acredito que sim. Concordo com o Milei, quer dizer, com o Cogos, de que eles ainda têm grande influência nas instituições, claro que tem, mas a gente já começa a enxergar fragmentação nesse aparelhamento. É quando parte do aparelhamento começa a unir-se a outros grupos, pequenas divisões internas, como se houvesse uma espiral de esvaziamento. Não há lealdade entre os desleais e ninguém quer ser a bandinha do Titanic. Então, eu acho que esse é um fator que também entra na conta quando tudo está desfavorável. Acho que o regime passa por um mau momento. Agora, falar em impeachment, é importante que se compreenda que o cenário que o Brasil está vivendo não tem precedentes e eu acho pouco provável que nós consigamos passar por tudo isso sem alguma turbulência. Eu gostaria muito que fosse possível, mas eu acho pouco provável que nós tenhamos uma solução pouco turbulenta para a história do país. Eu acho que é mais ou menos por aí. Excelente, meu querido. Agora sim, doutor Otacílio, pode continuar a sua explicação. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Perfeito. Então, o ministro Juscelino Filho, desde o começo, ele já vem com várias suspeitas, investigações. Agora a Polícia Federal resolve indiciar. Mas o presidente Lula, na campanha, ele deixou muito claro lá que toda pessoa suspeita no seu governo iria ser investigada. Mentira! Ele é um puta mentiroso. Desde o começo, está assustando o país porque nós estamos vivendo hoje vários problemas de corrupção e cada vez mais aparece alguém envolvido com o governo também sendo investigado. E a tendência é só aumentar. E isso preocupa muito porque as consequências são muito grandes, né? Então, nesse sentido, eu acredito que não vai mudar nada para o governo. E a tendência é essa aí mesmo. Logo, logo, eu acredito que o Congresso deva se mover assim, no intuito de promover um impeachment aí, que provavelmente deve ser uma das próximas pautas nossas aí. Mário, e para mim, esse papo do Juscelino Filho aí, dele falar que defende, é aquela história do cara que armou para você e para parecer que não foi ele que armou, ele te defende. Se é que você me entende. Juscelino Filho, do União Brasil, tem a ver com possível superfaturamento de emendas parlamentares, que é o que o Dino pediu para investigar, que é o que está se investigando nos municípios, e no meu entendimento é do interesse do PT que essas investigações avancem para poder judicializar e prender caciques partidários, lideranças no Congresso. Não se esqueçam que a emenda, o orçamento secreto, a RP9, emenda do relator, virou RP2, emenda dos ministérios. Não deve ter sido por acaso. Então eu acho que é aquela velha história. Autorize para ficar claro que não fui eu passo um pano. Não, mas eu acredito na notícia dele até o último segundo. Eu não compro isso aí, não. Só para constar. Porque o estranhamento é que permitir que uma pessoa que seja acusada de vários crimes, como ele foi, permanecer no ministério tão importante que é o Ministério das Comunicações, permitir que ele fique é porque o cara sabe muita coisa, né? Quer dizer, no meu entender é isso. O cara sabe alguns podres e eu concordo com você quando você diz que isso tudo agora é tudo fingimento para fingir que não foi ele que armou tudo, né? Isso aí, Diogão. Deixa eu agradecer aqui a Alba Ribeiro, que se tornou membro aqui do canal. Deus abençoe. E quem puder se tornar membro também, se torne membro para ajudar cada vez mais. Todo mês você vai estar ajudando, né, o canal a se manter no ar. E também o querido Ale Salser, que está aqui na bancada, o nosso Alexandre Pires, que mandou aí um superchat. Muito obrigado pela contribuição, meu amigo. E ele diz assim, ó, Lula irá cair ou vai inventar uma doença para sair como Marte. Complete aí o seu raciocínio, meu querido. Eu duvido muito que vá sair como empichado, entendeu? Acho que eles não. Ele vai querer uma saída mais honrosa para ele de alguma forma.
Então, provavelmente vai inventar alguma coisa ou vão inventar alguma coisa para ele sair, seja lá o que for. Acho que não tem mais muito para onde ele correr, a gente já conversou sobre isso aqui agora há pouco, acho que o Diogo, né, falou, enfim, já sobre isso também, não tem muita saída para o governo, né? Acho que é a saída do Lula como pessoa, como referência, né? Ele não tem mais crédito político algum, ele é só agora um mero, para mim, né, pelo menos um mero fantoche ali. Excelente, meus amigos. Vamos falar então sobre Arthur Lira, sobre possível impeachment, sobre articulações e tudo mais aqui na nossa próxima pauta, mas eu tenho que lembrar a minha audiência, a nossa audiência qualificada aqui, que o Fator Político BR faz um jornalismo independente e nós contamos com a sua ajuda neste momento no fatorpoliticobr@gmail.com, que é a chave Pix aqui do canal, para que você possa fazer, para que você possa monetizar o nosso trabalho aqui. Tá bom? Você pode fazer uma doação também no QR Code que está na sua tela em toda a programação, tá bom? Vamos seguindo então aqui a nossa pauta, que é a estratégia de Arthur Lira. Nesse contexto do desmoronamento do Lula, será que Lira será o novo Eduardo Cunha e pode pautar o impeachment do petista? Falando em Lira, ele estaria avançando pautas conservadoras de olho na eleição da Câmara. O que vocês acham, começando aqui pelo meu querido Paulo Cogos? Olá. Oi. Estamos chovendo. Deu uma travada no meu som. Eu acho que é conexão, hein, Cogos? Tá colhendo a imagem. Tá ruim a imagem? Tá travando um pouquinho. Bom, enquanto você ajusta aí, deixa eu saber então do doutor Otacílio. Ele tem se mostrado, né? É muito conveniente. A cada momento ele se parece um camaleão, né? Ora ele está com o governo, ora ele está ali se portando como representante do centro, mas negociando com o pessoal da direita. E hoje o que nós vimos recentemente, a reunião com o Bolsonaro, demonstra que o maior interesse dele agora é fazer o seu sucessor. Ou seja, vai ceder, sim, em alguns pontos, mas também não perde a oportunidade. Sempre que dá para negociar com o governo, ele tem se mostrado também interessado, né? Porque vem verbas, né? E agora nós estamos à véspera de uma eleição municipal. E todo o dinheiro é bem-vindo, né, para os políticos. Então, neste momento, eu vejo que há, sim, uma tendência a se escalar mais, né, esse avanço aí dos problemas sociais, né, e a pressão social, talvez sim possa forçar o Lira a uma medida assim mais drástica. Mas a princípio, eu acredito que esse ano ainda nós não tenhamos alguma interferência do Lira nesse sentido. Mas precisamos do povo também, né? O povo está muito parado. A gente que teve nas manifestações aí, a gente vê, o brasileiro se acomoda demais. Então, se tivesse mais pressão nas ruas, talvez o Lira já tivesse se movimentado nesse sentido, porque o país está indo para o caos, né? Cada hora que passa, só aumenta a inflação e o custo social está muito alto para a gente, né? Mas o Lira é aquele negócio, a cada momento ele analisa ali a situação e vai se posicionando. Mas estamos num caminho assim. Eu acredito que em breve teremos sim um impeachment. Mas como o Alexandre falou, até para isso é capaz deles arrumarem uma justificativa aí para não ser empichado, né? Exatamente, meu amigo. Cogos já conseguiu arrumar a transmissão? Já pode ir? Então, para mim parece que tá bom. Tá melhor um pouco o som, a imagem? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, então. Sobre o Lira estar avançando com pautas conservadoras no Congresso, o que você acha de tudo isso? Ele está de olho em algo mais lá na frente? Ou ele, de repente, o Lira resolveu fazer o trabalho dele na Câmara dos Deputados? Olha, basicamente, existem duas grandes vertentes do pensamento político. Uma é o pensamento político clássico, onde a política é um ramo da ética. Esse é o pensamento que eu defendo. Política é uma questão de moralidade, é uma questão de fazer o certo porque é o certo, por bem comum.
Esse é o pensamento de Aristóteles, é o pensamento de Platão, é o pensamento de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E aí, a partir da modernidade, existe o pensamento maquiavélico. Maquiavel vai dizer que não existe relação entre política e moralidade, que política é só uma questão de usar as circunstâncias para se locupletar. E o centrão é a manifestação máxima no Brasil desse pensamento errado maquiavélico. Eu não me engano com um sujeito como Arthur Lira. O Arthur Lira é um sujeito maquiavélico que age conforme a conveniência dele, não a conveniência do povo, nem o respeito à lei natural. O Arthur Lira é capaz de acender uma vela para Deus e outra para o demônio. E não é possível, nos diz as Sagradas Escrituras, ter dois senhores. Quem tem dois senhores tenta ser só senhor de si mesmo, não se submete a Deus e acaba sendo escravizado pelo demônio. Esse é o centro. O centro é um grande, com perdão do termo chulo que eu vou usar aqui, é um grande bordel a céu aberto. Então, é verdade que o Arthur Lira, em determinados momentos, pela conveniência dele, vai tentar avançar pautas conservadoras, de direita, principalmente no momento político, onde a população não aguenta mais a esquerda no poder. Depois de 1 ano e meio, isso aqui já virou um inferno, já virou um caos. E aí o Arthur Lira vai falar, bom, deixa eu dar uma agradada na direita, tá chegando as eleições municipais, etc. Nós, da direita, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar no povo, nos bebezinhos, por exemplo. Se o Lira está ajudando a passar pauta contra o aborto, vamos defender a pauta contra o aborto. Ah, mas e o Arthur Lira? Dane-se. Esse é o momento de fazer o certo, de agir pelo certo, de aproveitar a maré das circunstâncias a favor do que é certo. Porém, não nos enganemos. O Arthur Lira continua sendo uma pessoa que não merece nenhuma confiança e ele tem que ser aproveitado por essa maré política para o lado bom e depois descartado, como ele faria conosco. Excelente, concordo com você quando você diz que, no caso, ele é o presidente da Câmara. Ele que é o responsável por colocar as pautas na mesa. É ele que é responsável por colocar as pautas adiante. E se ele está fazendo isso em favor, principalmente das criancinhas, como você disse agora, nós devemos sim aplaudi-lo por isso, porque neste momento ele está sendo útil para uma parcela da população, no caso, os bebezinhos. Então, ele está sendo útil para nós, conservadores, que defendemos a vida desde sua concepção, certo? E ele é o presidente da Câmara dos Deputados, não tem outro. Se ele é o presidente, nós devemos sim, eu concordo com você nesse aspecto. Agora, eu queria saber do querido Alexandre Pires, que ainda não comentou essa pauta, qual que é a visão dele sobre Arthur Lira. Arthur Lira, ele resolveu se tornar conservador ou ele está fazendo isso para si próprio, como diz aí o nosso querido Cogos? O Cogos falou muito bem, eu penso como ele, né? Eu acho que o Lira ele vai aonde o dinheiro está, onde convém para ele, ele não tem uma prática, uma capacidade de realmente defender aquilo que ele acha ou aquele lado que ele está. Ele vai de acordo com o que é melhor para ele, né, politicamente para ele. Então, ele não está do lado do povo, né, e a gente tem que aproveitar. Então, aquilo que já foi dito aqui, tudo aquilo que foi dito aqui, eu acho que a gente tem que pautar essa questão do aborto, realmente tem que passar de acordo com o que a gente deseja, né, que passe, nós conservadores, né, de direita, e eu acho que é o único caminho. Né, essa lei precisa ser bem explicada, porque a narrativa da esquerda ficou muito claro que eles estavam usando ali algo que não é verdade. A lei quanto ao aborto mediante estupro, isso já existe, não vai mudar absolutamente nada. O que está querendo se criar é algo que proteja e que se torne crime aquele aborto que é feito sem um motivo aparente, apenas por se fazer o aborto. Então, acho que as pessoas servem isso para que as pessoas repensem, né, isso para falar um pouquinho da minha posição quanto ao aborto. Mas o Lira, ele não é uma pessoa confiável, não vai ter uma pessoa confiável, ele quer colocar alguém da confiança dele lá, e isso ele vai usar todas as armas que ele tem. Cabe ao Congresso e a gente, enquanto cidadão, cobrar dos nossos deputados em quem a gente votou, né, eu, graças a Deus, estou bem representado ali com o Marcel Van Hatten, que foi o meu deputado ali, e vou continuar fazendo o trabalho e a pressão com ele, e ele realmente é um dos que escuta o povo, como tantos outros ali, que tem o Zuco também, que é excelente aqui do Sul, né? Excelente, meu querido, excelente explanação. Queria saber do querido Diogo Forjaz, a visão dele sobre Arthur Lira,
né, sobre toda essa movimentação no Congresso. Agora a oposição está vencendo a maioria das pautas contra o governo, né, o desgoverno da vingança. Eu queria saber se isso vai... Cada vez mais nós vamos ver as vitórias ou ainda a batalha está longe de ser vencida, a guerra, né? Batalhas a gente vence, aí está vencendo algumas, mas a guerra está longe do fim, Diogo? Longe do fim eu acho que não está, não. Vai chegando num ponto de esgotamento. Agora é difícil precisar quando esse esgotamento se concretiza. Em relação à movimentação do Lira e do centro, assim... Dinheiro é muito importante para esses caras, obviamente, né? Os tarados pelas emendas, inclusive a tara pela emenda, que o diga. Mas o fator predominante, no fim das contas, sempre é a permanência. E a fisiologia política brasileira se pauta pelo interesse. Eu sei que o mundo ideal, como as coisas deveriam ser, né? Como o Cogos colocou muito bem, deveria ser pelo valor ético e moral, deveria ser... mas está muito longe de ser como deveria. Fisiologia política é manutenção, permanecer na política, permanecer com acesso à grana, permanecer com acesso à influência e proteção, permanecer lá. Enquanto está lá, está protegido e tem acesso a todas as fontes de poder, influência e riqueza. Então, a permanência é o ponto principal. Eu acho que esse regime coloca em risco a permanência. No meu entendimento, o PT visa, já disse, repito sempre que posso, judicializar as lideranças políticas a partir da investigação das emendas que o próprio PT deu legalmente no ano passado inteiro. E eu antecipava para esse ano a prisão de presidentes partidários, inclusive de esquerda, e o do Solidariedade foi por esses dias. E é só o começo. Abrir o precedente com Valdemar da Costa Neto, abrir o precedente de revirar gabinete de liderança com Jordi, abrir o precedente de revirar gabinete de senador, e com os precedentes abertos as ferramentas estão prontas. Quem derrubou o PT da primeira vez não foi a direita, sequer havia, foi o centro. Quem deu impacto foi a parcela da desmídia, ou da imprensa, como queira, alinhada ao centro. Então é ali que o PT está mirando, obviamente. Agora, para se fazer isso, é preciso construir uma imagem de um Congresso malvadão que chantageia o coitadinho do governo. E o PT vem fazendo isso desde o ano passado. Os homens brancos do agro que não representam o povo, fecha aspas para o Lula. Ou o crime está na política, na imprensa e no judiciário, algo do gênero, não precisa da imprensa, na política, no judiciário, alguma coisa, mesma linha. Então, ele vem já nessa tendência de longa data. E esse desgaste com seus ministros, União Brasil, e essa sanha por perseguir as emendas, falar de orçamento secreto, que na verdade é o orçamento do Ministério hoje, tudo isso me parece um plano muito bem articulado. Pois bem, se parte do caminho para se livrar da fisiologia ou passar a controlá-la, retirar quem a opera hoje para operar em seu lugar, passa por configurar uma imagem de um Congresso malvadão isolado do povo, que não é muito difícil no nosso caso, é claro que a contramedida é a proteção. Portanto, passar as pautas de costume, barrar os avanços do governo, é uma forma de aproximar o Congresso do povo e aumentar a sua resistência. Eu acho que isso faz bastante sentido. Isso talvez explique boa parte dessas pautas de costume. Por outro lado, você vai sinalizando também o distanciamento do governo e inflaciona as suas aprovações. O capital político inflacionou muito nos últimos tempos. Ficou muito mais caro para o governo conquistar alguma coisa. Esse fenômeno também ocorreu na época da Dilma. Então, isso consolida a percepção institucional de esvaziamento político e estimula a deslealdade entre os desleais. É quando um cara ou outro que apoiava livremente tanto o abuso no judiciário quanto as atrocidades no executivo começam a sinalizar discordância e dar amparo para o reposicionamento da mídia. Então, eu acho que é parte de um processo. Eu não acredito que esse movimento do centro político seja pela eleição da mesa da casa, até porque o povo não tem uma influência direta na eleição da mesa da casa. O que define a eleição da mesa da casa é a agenda que se desenha para a próxima mesa e a conciliação dos grupos políticos. Eu não acho que apoiar a direita vai ajudar o Lira com isso. Aliás, se fosse só para angariar votos, seria muito mais fácil e lucrativo caminhar com o executivo. Então, eu, em termos... procurando fazer uma análise simples, né, sintetizada aqui, eu não discordo da matéria do Poder 360, né, que coloca esse movimento como um movimento para eleger a próxima mesa. Eu acho que não. Eu acho que o capital político do Bolsonaro, né, que eles vendem, está fora de Brasília, não dentro. Embora esteja dentro, mas eles vendem que não. Eu acho que o que nós estamos vendo é o consolidar de um movimento político para interromper o projeto de poder do regime em causa própria. Como eu sempre digo, né?
eu espero que eles façam as coisas certas, ainda que façam as coisas certas pelos motivos errados. Direcionar o interesse do mau caráter para um caminho que lhe atende é a melhor forma de se fazer articulação política, porque os mau caráter sempre estarão lá, lamentavelmente. Excelente, meus amigos. E falando em pautas conservadoras, foi aprovado, né, aí um PL, né, na Câmara dos Deputados, que visa equiparar o aborto até 22 semanas com o homicídio. E as mães, né, chamar isso de mãe é um pouco ser bonzinho neste caso aí. Mas, enfim, pessoas que fizerem o aborto em 22 semanas podem ser consideradas homicidas, e isso tem gerado aí confronto entre a direita e a esquerda. A esquerda, como sempre, joga sujo, tentando fazer com que nós aqui da direita, conservadores, estejamos defendendo o estuprador neste caso aqui. E a gente recuperou aqui, mais especificamente, um perfil do X, do antigo Twitter, recuperou um vídeo do Bolsonaro. Lembra de Jair Messias Bolsonaro, o líder da direita no Brasil? Dá uma olhada no que o Bolsonaro fala sobre estupradores e tudo mais em 2016. Solta o vídeo para mim, produção, por favor. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. E eu estou aqui agora defendendo a mulher vítima de estupro, enquanto estas que estão aqui, que foram convidadas com Maria do Rosário, estão fazendo exatamente o contrário. Aí fazendo demagogia, usando as mulheres estupradas e violentadas para levantar a bandeira política. Se estivessem preocupados com as mulheres, teriam votado a favor do projeto de lei do deputado Jair Bolsonaro de castração química. Seria por isso que eles querem, será, regulamentar as redes sociais? Será que é porque a gente tira lá do fundo do baú, né, alguns vídeos como este que demonstram o que realmente nós e o Bolsonaro defendemos desde sempre, né, que é realmente a vida da mãe, a vida do bebê e a prisão e a castração desses criminosos vagabundos. Meu querido Ale Salser, meu querido Alexandre Pires, que não é do Só para Contrariar, mas contraria a esquerda. Quero saber a sua opinião sobre isso. Sem dúvida, né, essa necessidade de calar o povo através das redes sociais é a única maneira que eles têm para que as verdades não apareçam, porque tudo isso que a gente está conversando agora nas redes sociais, há muito tempo já é conversado, já é solicitado, né, pela direita, né? Eu acho que a castração química é uma pauta de extrema importância, eu acho que tem que ter uma pena maior, né, e algo muito pior para o estuprador, né, sem sombra de dúvidas, e a gente aqui inclui, né, as crianças, né, os abusos infantis aí que são muito graves e muito recorrentes, né, trabalha com instituições aqui de crianças e a gente vê isso no dia a dia. A defender o aborto da forma como a esquerda quer defender, e é um crime, eles são coniventes com esse crime, e eles querem continuar a ser coniventes com esse crime, porque eles acham que isso é defender a mulher, ou eles querem fazer parecer com que isso é o que defende a mulher, né, dando total direito para que a mulher, aquela questão do meu corpo, minhas regras, que continua enquanto o verdadeiro feminismo, né, ele defende a mulher como um espaço de destaque, né, e essa outro lado do woke, do feminismo, é que está estragando absolutamente tudo, né, e isso até teve um vídeo da J.K. Rowling agora, acho que essa semana, onde ela fala exatamente isso, né, a escritora do Harry Potter, né, onde ela fala exatamente isso, a diferença do feminismo, e ela se coloca como feminista, né, então as pautas elas se afastaram, né, e se criaram duas vertentes do feminismo. Então eu acho que o Brasil tem que votar isso o quanto antes. Eu acho que essa PL do aborto ela deve passar, pelo que eu estou percebendo, assim, deve passar da forma como está descrita ali. Eu acho que ficou claro, e a gente está batendo nessa tecla. Quem tem rede social, eu tenho alcance bom, e vocês aqui nem se falam, né, os entrevistados aqui principalmente,
tem um destaque bom, e a gente está realmente mostrando o que está nessa PL, e a gente precisa demonstrar para cair essa narrativa da esquerda, e que a gente percebe que os artistas envolvidos nisso não leram absolutamente nada, estão fazendo apenas aquilo que estão mandando eles fazerem e criar vídeos, e esse poder é justamente para usar o poder da rede social que esses artistas têm. Então, eu acredito que o governo ele quer calar a direita, consequentemente vai calar a esquerda, mas a gente tem que fazer essa pressão popular aí, principalmente nesse tema no que diz respeito ao aborto, e no que tu levantaste aí, né, Mário, os vídeos que a gente resgata lá de trás, como esse do Bolsonaro, mostrando que a pauta da direita sempre foi a mesma e há muito tempo. Então, isso faz com que a narrativa da esquerda caia por água abaixo. Excelente, Ale. E a bancada evangélica, ela garantiu que o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele não vai recuar, e a proposta será aprovada ainda este mês, né? Eu queria saber do Paulo Cogos, qual é a visão dele sobre tudo isso, se nós conseguiremos, neste caso aqui, vencer essa seita maligna que se chama esquerda. Nós temos que vencer essa seita maligna, que é a esquerda, e que, como seita maligna, também pratica rituais malignos, sacramentos malignos. E o aborto é um desses sacramentos malignos. O aborto é a reedição dos sacrifícios de criança que existiam nas sociedades adoradoras de demônios. Trata-se de o oposto da Santa Eucaristia cristã. Porque na Eucaristia católica nós temos o corpo de Cristo. O padre, quando ele consagra a partícula, né, ele diz, isto é o meu corpo, revivendo ali a paixão de Cristo. Então, é o Cristo que se sacrifica para dar vida a todos nós. Aqui, ao contrário, a feminista fala, isto é o meu corpo. Na verdade, não é. É o corpo de um outro organismo, que é o feto. E ela fala isso não para dar a vida, mas para causar a morte do bebezinho e a morte espiritual da mãe. Então, isso é o demônio tentando zombar da Santa Eucaristia. O aborto, ele é objetivamente, né, do ponto de vista científico, um assassinato, porque nós temos ali uma vida humana desde a concepção. Trata-se de um organismo novo, com um novo código genético individual, com todas as faculdades operativas biológicas de um organismo. Então, isso é objetivamente uma forma de vida, um indivíduo, e ele é da espécie humana. Então, matar esse embriãozinho é objetivamente um assassinato. Uma sociedade que permite o assassinato de um bebê, o bebê é o que tem de mais inocente, né? Ele vai permitir qualquer coisa. Uma sociedade que permite o aborto vai permitir qualquer tipo de tirania, porque não vai mais ter freio moral para parar um Estado totalitário. Então, essa agenda abortista é também uma agenda comunista e totalitária, que causa o solapamento moral da sociedade para fazer com que as pessoas aceitem qualquer coisa, por mais tresloucada que seja. A hora que o sujeito defende o assassinato de criança, não tem nem mais o que discutir com ele. Eu vou discutir com ele a imoralidade do ativismo judiciário do Xandão, dos impostos. Meu Deus, o cara defende matar uma criança, não tem mais o que discutir com uma pessoa dessa. Então, se isso for aprovado, é porque nós perdemos completamente qualquer base moral do direito. E se nós perdermos isso, nós perdemos qualquer tipo de certeza jurídica, de alicerce moral. E, obviamente, nós temos as vidas desses bebezinhos brasileiros para salvar. Então, esse é um momento político onde os brasileiros de bem serão testados na sua capacidade de doar tempo, de fazer o ativismo, de cumprir os seus deveres cívicos como cidadão, de pressionar as autoridades para que esse crime hediondo do aborto seja coibido. Excelente, meu querido Cogos. Agora nós vamos mostrar um trechinho, nós vamos mostrar um vídeo que saiu no Instagram do Sóstenes, né? Sóstenes Cavalcante, deputado. Eu peço para a produção jogar na tela para a gente acompanhar. A realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. O presidente Lula não entende nada nos valores da defesa da vida. O que ele entende mesmo é de aborto. Você pode ver que ele fala num pronunciamento pensado pelos seus marqueteiros, colocaram até uma trilha sonora para ficar mais ameno, mas ele não consegue falar a palavra vida. Ele só fala aborto. O PL 1904 é o PL da vida,
da defesa de bebês que já estão no ventre de suas mães com 5 meses e 2 semanas, ou seja, 22 semanas. Isso já é uma vida que vive fora do útero. Por que matar de forma cruel, colocando uma injeção para dar no coração desta criança uma parada cardíaca, que é um procedimento doloroso que não se faz em animais, em quem está condenado à pena de morte? Por que isso? É porque essa gente da esquerda, como o presidente Lula, que é um enganador do povo brasileiro, não sabe falar da vida, só fala de aborto. Solta aí. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É, no mínimo, uma insanidade isso. Para aí. Lula, insanidade é você fazer uma fala irresponsável desta. Você já foi deputado federal, você sabe o que é técnica legislativa. O projeto de lei trata sobre a defesa da vida, não trata de estupradores. Agora eu quero te dar um dado, Lula. Existem mais de 70 projetos para aumentar a pena de estuprador. Eu quero que pena de estuprador seja de 30 anos, que ele apodreça na cadeia. Agora, o seu partido, em especial, no seu primeiro governo, quando você foi presidente, o senador Humberto Costa era ministro da Saúde, tirou a obrigatoriedade das mulheres estupradas de denunciarem o nome dos seus abusadores. Sabe por quê? Porque o PT, a esquerda, o seu primeiro governo e todos os governos da esquerda vão sempre querer proteger os estupradores. Nós não. Nós queremos que uma mulher estuprada dê o nome do estuprador para a gente condená-lo à pena máxima para que ele não faça isso com outras mulheres. Vamos continuar vendo sua. A gente assistiu um trechinho aqui, tem mais lá no canal, né, no perfil do Sóstenes. Este vídeo é bem longo, mas já deu para desmascarar um pouco aí as falas do cachaceiro pinguço que subiu a rampa. Eu queria saber do doutor Otacílio, que sanha é essa desses adoradores de Moloque com nossas crianças, meu querido doutor Otacílio? Para mim, eles querem realmente... É só fantasia, né? Eles ficam enrolando, conversando, jogando isso no ar. Porque, vamos analisar juridicamente, o crime de aborto, ele é um crime doloso contra a vida. Nós só temos 4 hipóteses de crimes dolosos contra a vida. Um deles é o aborto. E ele está equiparado ao próprio homicídio doloso. Ou seja, quando há a intenção de matar, ou se assume o risco de matar alguém. O médico que fez mais de 5.000 abortos, é um americano, um ginecologista, Bernard Nateson, se não me engano o nome dele. Pois esse camarada, quando ele assistiu a primeira vez como que a criança no ventre reage, mas depois de 22 semanas a um aborto, ele se assustou. E ali, a partir daquela data, ele mudou o seu comportamento e a sua visão sobre o aborto. E como o Cogos mencionou, eu sou católico, cristão, né? Então, a gente não dá para aceitar a morte de um feto dentro da barriga da mãe. É um ser vivo já. A gente vê a hipocrisia. Os animais não podem... Você não pode matar um animal. Agora, veja, você tem uma criança dentro da mãe, já foi gerada e está crescendo 5 meses. Tem crianças que nasceram com 5 meses e estão vivas. Inclusive, esses dias vi um vídeo de 2 gêmeas. Estão saudáveis. Então, é muito triste você ver, você comparar situações do aborto com o estuprador. Qual é a questão do estuprador? O estuprador, ele pratica um crime gravíssimo, mas é um crime sexual. Então, não dá para fazer comparações também com a morte, que é tirar a vida do ser humano, né? Então, não tem totalmente... o que eu vejo, assim, é mais narrativas mesmo, para poder criar embaraços legislativos. Porque a mídia, eles manipulam a mídia hoje, e a informação que deveria se correr, pelo menos no meu entender, para a maioria, deveria ser a realidade do que acontece no nosso país. Nós temos pessoas hoje que são estupradas, as mulheres que são estupradas, elas têm um amparo legal. E a lei permite que se tire a vida de um feto, mas
lógico, depois de 5 meses, a criança já está formada. Então, a vida ali já há a possibilidade de nascer com vida aquele feto. Então, eu sou totalmente contra e eu espero que realmente isso nunca seja aprovado aí pelos nossos legisladores, né? Excelente, doutor. Diogo Forjaz, meu querido, é impressionante como a esquerda ela tenta, né, de todas as formas, nos transformar em monstros, né? Dizendo aí que nós estamos a favor do estuprador, do criminoso neste caso. Eu me importo, eu tô falando por mim agora, eu me importo, não é todas as vidas que importam não, tá? Eu me importo com a vida da mãe, do bebê, mas a vida do estuprador eu não quero nem saber o que vai acontecer com ele. Agora, da mulher e da vítima, aqui no caso que é a criança também, né? Os dois seriam vítimas nesse caso, a mulher e a criança, eu sou totalmente a favor da vida delas. Agora, do estuprador, eu quero que ele vire um eunuco, né, meu querido Diogo Forjaz? É isso que também o nosso querido Bolsonaro defendia lá em 2016 e defende até hoje. Meu corpo, minhas regras. Bom, seu país, suas leis. Se as leis do seu país não servem, vá para outro. É simples. A lei é a tradução da vontade da maioria, que por acaso é o propósito da democracia. Democracia é maioria, é regra e não exceção. Não se legisla para exceção, se legisla para a regra. Opinião não pode ser lei. A lei é a definição do conjunto majoritário das opiniões da sociedade. Não se pode entregar a opinião de quem quer que seja. O que a esquerda sempre faz é o governo da minoria, que é o contrário da democracia. É a exceção suprimindo a regra. É a minoria por cima da maioria. E é o inverso do conceito de democracia. É a centralização de poucos em nome de todos. É sempre esse o processo, né? Meu corpo, minhas regras, mas se for na pandemia, bom, aí não. Aí é seu corpo, nossas regras. É assim que eles fazem. Nesse caso do aborto, tem alguns pontos importantes a serem colocados aqui na base, na compreensão da coisa. A própria lei busca a jurisprudência. Se um sujeito assassinar uma mulher grávida de 5 meses e meio, ele responderá por duplo homicídio. Portanto, ali a legislação interpreta que o sujeito tirou 2 vidas. Porque na hora de punir um assassino externo, é considerado duplo homicídio, mas se for a própria mãe, bom, aí o segundo homicídio não é mais. Estranho, né? Pois é. 22 semanas é importante que se compreenda, 5 meses e meio. O exemplo que eu vi a esquerda dando para manter esse absurdo é de uma mulher que poderia ter sido estuprada no cárcere e tivesse passado 5 meses e meio no cárcere e aí ela não pode mais assassinar o bebê? Não, não pode. Não pode. É um bebê formado. Entregue a adoção, se assim melhor desejar. Esse é o conceito da maioria. Mas e se a maioria mudar de ideia? Pois bem, então legislem sobre isso. Coloca lá a exceção específica. A lei precisa ser objetiva. Mantém-se a lei e coloca o critério objetivo, que eu sou contra, mas se quiser, exceto se e registre a exceção. O problema da subjetividade é que você dá o poder do Estado à opinião de alguém. Essa lei tem uma excelente, de muito boa intenção, diminuir a capacidade do Estado de assassinar um bebê. Bom, por que eu estou dizendo assassinato? Vamos ao sentido das palavras. Abortar envolve interromper, parar alguma coisa. Não se interrompe uma vida, se retira uma vida. Você pode abortar a gravidez, você pode interromper o processo de gestação. Isso seria abortar o processo. Mas quando há uma vida formada, então você não só aborta a gravidez, que foi interrompida, como você assassina a vida que já está gerada. São 2 eventos diferentes. Portanto, não se deve tratar o assassinato de bebês como o aborto. São eventos distintos. Com relação à lei específica, que é de muito boa intenção, mas tem um ponto que precisa ser observado. O parágrafo 2º do artigo 24 dessa lei, o parágrafo 1º estabelece a pena de homicídio simples para o assassinato de bebês com mais de 5 meses e meio no ventre da mãe. Ótimo. O parágrafo 2º, entretanto, entrega ao juiz o poder de mitigar a pena, ou seja, definir o que ele aplica da pena ou não e quanto, e até mesmo deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente, o abortista ou o assassino,
de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Só que a lei não diz o que é atingir o próprio agente de forma tão grave. Portanto, está na opinião do juiz. A lei também não diz o que seria, em que circunstâncias, com que critérios se poderia mitigar. Portanto, ele entrega de novo a opinião do juiz. A subjetividade do parágrafo 2º, para atender raríssimas exceções, acaba por anular a regra inteira. Na prática, todo mundo que promover um aborto e o juiz entender que a pessoa já sofreu demais os danos psicológicos ou físicos, ou seja lá o que for, no entendimento dele, já que a lei não diz o que caracteriza esse sofrimento excessivo, sairá impune. Portanto, como está aí, é possível que esta lei, ao invés de restringir o assassinato, viabilize. Como são as consciências ou as opiniões dos juízes? O juiz não tem que opinar, tem que cumprir a lei. Quem opina é quem formula a lei. Lembra? Democracia, maioria das opiniões. Então é preciso fazer um ajuste, acredito que nesse projeto que tem boas intenções, parabéns a quem elaborou, mas o Brasil acostumou-se a legislar na subjetividade. É substituir o rigor da lei, precisa estar bem definido para ser rigoroso, o rigor da lei pela opinião de quem opera, que nos colocou nessas circunstâncias. É por ministros do STF ignorarem o texto constitucional para aplicar as suas opiniões que nós temos censura, prisão sem denúncias, sem provas, denuncio, denúncia coletiva, violação do devido processo legal, e poderíamos passar a noite aqui elencando exemplos. Por fim, esse papo do estuprador, de fato, isso não tem nada a ver com estuprador, e eu, por uma questão de preservação de quem me escuta, eu me nego a discutir estuprador em um projeto que fala sobre o assassinato de bebês. Estupro é outro assunto. E se eles quiserem debater, pois bem, que coloquem lá uma PL que trate disso. Esta PL trata do homicídio de bebês com mais de 5 meses e meio, e não de estupro. Excelente. Cogos, pode falar. Eu só quero dar uma parte. Eu fui numa manifestação ali, o pessoal estava defendendo o aborto, e eu fui com a minha câmera falar contra eles, obviamente. E aí chegou um abortista e começou a falar que eu estava defendendo o estuprador. Aí eu falei para ele assim, escuta aqui, cara, você é a favor do armamento civil? Ele, não, claro que não. Pois é, eu sou a favor da mulher ter uma arma para se defender contra o estuprador. Você é a favor da pena de morte? Ele, claro que não. Pois é, eu sou a favor da pena de morte para o estuprador. Então quem está defendendo o estuprador aqui é você. Eu estou aqui para defender o bebê. Excelente, excelente. É engraçado, Cogos, se você parar para pegar a incidência desse tipo de evento, com base no estupro, ela é pífia, acima do 5, é pífia. O volume é pífio, é a exceção da exceção da exceção, que precisa ser tratado pela lei, evidentemente, mas pelo legislador, né? Agora, o que não se pode é o que eles fazem como sempre, pega a exceção, trata como regra e vai deixar milhões, milhares de bebês sujeitos ao homicídio livremente, porque ele usa como base uma pequena parcela, que, repito, tem que ser considerada pelo legislador, mas pelo legislador. Então, reformar aqui o ponto de atenção. Atenção para o artigo 124 desta lei, parágrafo 2º. Ele está entregando a opinião do juiz. Opinião não pode ser lei. Opinião é individual e lei é coletiva. Seu corpo, suas regras, nosso país, nossas leis. Cumpra ou mude-se. Lembrando, meus amigos, que a pessoa pobre, a jovem pobre, ela não tem condições de ir, né, numa clínica toda especializada, toda preparada, né, que isso aí seria defender as dondoquinhas, né, aquelas comunistazinhas com iPhone de última geração que vivem em apartamento, que não querem perder, logicamente, suas viagens, né, para a Europa e tudo mais, e aí inventam esse tipo de lei que assassina crianças. Bom, enfim, eu agradeço imensamente a todos vocês. Antes eu vou ler os superchats aqui, a gente já vou me despedindo de um por um aqui, tá bom? O programa foi maravilhoso, e você que está em casa que gostou, deixa o like, compartilha também, para que mais pessoas tenham acesso às informações que foram trazidas por essa bancada maravilhosa que nós tivemos aqui. fatorpoliticobr@gmail.com é a chave Pix aqui do canal, e também o QR Code que está na sua tela, você pode fazer um Pix de qualquer valor para ajudar com que os trabalhos continuem firmes e fortes, tá? Cláudia Emília, muito obrigado pelo superchat, e ela diz isso aqui, ó, o Cogos é o único que enalteceu o mito
no dia 9/6, na Paulista. Tá te agradecendo aí, Cogos, pelo seu pronunciamento. O Genésio Siqueira... isso aí. Genésio Siqueira... Não entendi. Sempre com o mito aí, tá ok? Muito obrigado aí, viu, Cogos? Depois eu vou colocar você aí de deputado federal aí, ó, Cogos. E nesse momento, em Três Coroas e Igrejinha, no Rio Grande do Sul, estão sendo inundadas novamente. Lembrando que são as primeiras cidades a serem inundadas. Logo desce para o Rio dos Sinos. Meu querido Alê Sal, você tem alguma informação sobre isso já de última hora? Eu vi agora nas redes essa movimentação agora, não vi nada ainda oficial, né? Mas realmente o volume de chuva está sendo alto, já era previsto para essa região ali, onde ele citou, né? Três Coroas, Igrejinha, que é parte da nossa região da Serra aqui, e logo deve descer, realmente desemboca no Sinos e vem para o Guaíba, vai para Pelotas, em Rio Grande, toda aquela saga novamente. Meu Deus do céu. Deus proteja o povo gaúcho nesse momento. A Van Toque Opiniões enviou um superchat e disse: a mulher que engravida por estupro, garanto que não espera 5 meses para fazer o aborto. E para o normal, existem vários meios de evitar. Inclusive, se ela quiser seguir além, né, os 9 meses, deixar a criança nascer, ela tem a opção também de doar para uma família que não pode. Tem muitas mães que não podem gerar uma criança em seu ventre. Tem muitas mães que não têm esta bênção, que é gerar uma vida dentro do ventre e quer cuidar de uma criança desde pequena. Então tem esta opção ainda no Brasil. É muito burocrática? É burocrática. Isso precisaria ser desburocratizado, né? Para ser mais fácil aí a adoção, mas tem esses meios aí, e essas dondoquinhas que defendem esse tipo de assassinato contra crianças, na verdade, elas não querem realmente que a vida prevaleça. Mas, enfim, muito obrigado, Alê Salser, meu querido Alexandre Pires. Passo as redes sociais para que o povo possa acompanhar as suas informações, inclusive agora que está acontecendo aí coisas novamente no Rio Grande do Sul. Isso aí, o meu Instagram é o @Alessalter, no Twitter é Alina Política, e vou terminar, né, agradecendo pelo convite novamente aqui, mas eu quero terminar com a mensagem de uma pessoa que está nos assistindo ali, que ele escreveu assim: que o Brasil, o ovo de tartaruga, é sagrado, mas a vida de uma criança, não. Então, acho que isso serve para a reflexão da gente. Muito obrigado, Ale. Até a próxima, meu querido. Até. Continuando aqui, eu quero me despedir do Paulo Cogos, que nos deu aqui o privilégio nessa bancada, trouxe aí toda a sua inteligência. Muito obrigado aqui por abrilhantar a nossa bancada deste domingão, meu querido. Eu que fico honrado de estar aqui com vocês, que são pessoas brilhantes, corajosas, que defendem o que é correto. E a amizade é isso, a amizade é querer as mesmas coisas que é o bem, rejeitar as mesmas coisas que é o mal, junto com a nossa querida audiência que está aqui. Quero mandar também um beijo especial para a Cíntia D'Amico, que mandou mensagem aqui, que diz que está acompanhando aqui o nosso show. Excelente, meu querido. Suas redes sociais para todos acompanharem? O meu Twitter, meu X, né? @o_próprio_Cogos. O meu canal no YouTube, Ocidente em Fúria. Excelente, meu querido. Então sigam lá o Paulo Cogos para vocês saberem todas as informações aí de geopolítica, de política, de tudo, enfim, que ele traz aí no canal dele. Muito obrigado, meu querido. Meu querido doutor Otacílio, se despeça aí do público. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, por trazer aqui, né, os termos jurídicos e tudo que está dentro da lei aqui para nossa bancada. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço mais uma vez, Mário Robert, e a todos aí que acompanham, né, o programa. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Acho que a imprensa hoje tradicional não traz 1/10 das informações que a gente vê como no seu canal. E eu gostaria de deixar também minhas redes sociais, né, principalmente no Instagram, doutor.Otacílio Guimarães, e dizer que nessa semana vou iniciar 7 Reels contando o caso Maria da Penha. Para quem não sabe, eu sou advogado do Marco Herédia, ex-marido da Maria da Penha, e vamos resumir um processo de 1.700 páginas em 7 episódios. E espero que todos possam acompanhar lá, e logo, logo teremos grandes novidades aí.
E muito bom, obrigado. Então, vocês que querem acompanhar todo o caso Maria da Penha, o doutor Otacílio é advogado do ex-marido dela, e ele conta tudo aí nas suas redes sociais. Qual que é mesmo o seu Instagram? Vai ser no Instagram que vai sair? Vai ser pelo Instagram, dr.otacílio Guimarães. dr.Otacílio Guimarães é o Instagram aí do nosso querido doutor advogado Otacílio Guimarães. Muito obrigado, meu querido. Um abraço a todos, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Meu querido Diogo Forjaz, muito obrigado também aqui pela sua presença, abrilhantou a nossa bancada mais uma vez, e deixa aí suas redes sociais para o pessoal que não te conhece, que eu duvido muito, eu acho que 99% dessa live aqui segue o Diogo Forjaz, mas de qualquer forma, deixa aí, meu querido, o ótimo trabalho que você faz. Sei, muito bom estar aqui. Esse negócio do aborto, do assassinato de bebês, né? Tem ainda o aspecto da relativização da vida, parte do processo revolucionário, né? Você tira direitos civis do cara, torna ele menos humano, depois você relativiza o valor da vida, assassinando fetos pequenos, depois mais avançados, a criança formada, daqui a pouco depois que nasceu, e daqui a pouco o desafeto político. A história nos mostra isso, então tem esse risco ainda. Bom, quem quiser me acompanhar, Diogo Forjaz em todas as redes sociais. Hoje, excepcionalmente, eu farei uma live às 20 horas, para compensar a sexta que eu não pude, que eu estava num evento, e por um motivo especial, mas só quem estiver lá vai saber. Então hoje às 20 horas tem uma live excepcional no meu canal no YouTube, Diogo Forjaz. Quem quiser se inscrever no meu Instagram é Forjaz Diogo. Então é isso aí. Inscreva-se lá, acompanhe todas as noites a partir das 20h30 e hoje excepcionalmente às 20 horas. Muito obrigado, meu querido. Até a próxima. Fique com Deus. E você que fica aqui comigo, me acompanhe também nas minhas redes sociais, mais precisamente no meu canal do YouTube, Direita no Brasil Oficial. Lá eu posto vídeos e lives diariamente, de domingo a domingo, sem folga, para trazer sempre a verdade dos fatos a todos vocês, tá bom? Direita no Brasil Oficial é o meu canal no YouTube, tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui neste domingão. Obrigado por vocês que deixaram like, por vocês que compartilharam. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam com que o canal Fator Político BR, o Direita no Brasil e todos os outros que a gente está retransmitindo cresça cada vez mais. Muito obrigado a você também que fez uma doação aqui no Pix. Quem mandou o superchat também está ajudando. fatorpoliticobr@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. E eu te encontro nos próximos programas. Sempre tem programas diários aqui para te manter bem informado aqui no Fator Político BR. Até a próxima. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.